Pessoal, boa noite. Queria dizer que é uma alegria, né, mais uma vez estar aqui, de poder participar desse encontro, de um movimento que assim sempre está nas nossas orações, né? E a gente realmente tem visto o fruto, né, da semente que foi plantada aqui no Sul. É muito bom ver, né, pessoas interessadas e querendo participar e conhecer um pouquinho mais da vida do Labri, vida do Schaeffer. Gente, só para mim ter uma ideia básica, assim, quem aqui que é a primeira vez que vem em algum evento do Labri? Você? Tem alguém? Ninguém? Então, uma pessoa, né? Então, gente, porque geralmente eu aviso, assim, principalmente quando tem muitas pessoas novas, que o Schaeffer não vai vir dar a palestra. Já aconteceu em Belo Horizonte de umas pessoas reclamarem com a gente que eles foram numa palestra sobre espiritualidade de Schaeffer e perguntou quando que o Schaeffer ia falar. Então a gente teve que dar a triste notícia para ele que o Schaeffer faleceu em 1984, né? Mas que o ensinamento continuava presente. Bom, gente, lá em Belo Horizonte, quando a gente faz os retiros, né, a nossa intenção é muito assim, submergir em uma temática específica e ter um tempo assim, não somente de conteúdo de palestra, mas também de conversar sobre o tema, né? Então, assim, eu me disponho, né, claro, o Guilherme não pôde vir agora, mas, né, o Daniel, o pessoal que está mais próximo aí do grupo, né, da coordenação também, de dúvidas que surgirem, né, a gente vai ter os tempos na hora do almoço também para perguntas, para ter esse relacionamento mais aproximado. Então, gente, uma coisa que a gente faz nos retiros, geralmente, é uma introdução na sexta-feira à noite, mas que não seja um tema, digamos, de desenvolvimento mais aprofundado da temática. Porque, pelo menos a nossa experiência lá, muita gente não chega até essa primeira palestra de sexta-feira à noite, né? Então, a gente prefere assim, dar uma introdução geral, é o que a gente vai fazer hoje, na questão do Labri, né, um pouquinho da vida do Schaeffer, que alguns de vocês já devem ter tido um contato, mas sempre é bom aprofundar um pouquinho nessa história, né, de como surgiu o Labri, a história dos Schaeffers, que continua hoje sendo um grande exemplo assim, de vida cristã e de fé cristã. E depois, logo depois dessa introdução ao Labri, eu vou falar um pouquinho também o que a gente tem feito em termos de Labri hoje no Brasil, né? Eu vou introduzir um pouquinho da temática, mas só problematizar, né? Eu não vou aprofundar, não, que eu sei também que amanhã de manhã tem mais gente chegando, né? Então vai ser uma introdução geral. Bom, gente, para falar de Labri, né, e um pouquinho da história do Labri, a gente tem que voltar um pouquinho lá no contexto onde Francis Schaeffer conheceu Edith Schaeffer. Porque poucos sabem, gente, por exemplo, que Edith Schaeffer escreveu mais livros que o Francis Schaeffer. Sabiam disso? Que Edith foi uma escritora mais rica e prolífica, né, do que o próprio Francis Schaeffer. O Francis Schaeffer, muitos dos livros de Schaeffer foram fruto de palestras que gravaram Schaeffer falando, né? E a Edith Schaeffer, ela escreveu vários livros, inclusive um livro da Edith Schaeffer tem umas 500 páginas, que é chamado O Tapeceiro, né, The Tapestry, que até para quem conhece a música do Stênio Márcios, né, O Tapeceiro, ele inspirou justamente nesse livro da Edith. Então, gente, Edith Schaeffer, ela é fundamental para entender Labri, entender a proposta de espiritualidade, de verdadeira espiritualidade, né? O próprio Francis Schaeffer, quando editou as obras completas dele, isso foi bem antes assim, dele ter falecido, né, com câncer em 84, ele escreveu no prefácio das obras completas de que a obra do Labri sobre o que é espiritualidade deveria ser lida os livros do Schaeffer, Francis Schaeffer e da Edith Schaeffer, que eles formam um conjunto e eles passam uma mensagem mais completa do que somente Francis Schaeffer. Bom, gente, então aqui estão, né, Edith Schaeffer e Francis Schaeffer. A história deles é interessante, né, porque Francis Schaeffer ele nasceu num contexto familiar que não era cristão, né, inclusive os pais do Schaeffer tinham certa resistência à fé. E Edith Schaeffer, poucos sabem, nasceu na China, né? Ela é chinesa de nascimento, filha de missionários das missões da Inland Mission, né, do Hudson Taylor, que é um famoso, né, que desbravou assim, muitas áreas da China. Ele tinha aquele costume de se vestir como os chineses, né? Ele fez isso. Isso foi uma adaptação que as missões modernas passaram muito forte. Então, Edith Schaeffer já nasceu nesse contexto de família cristã. Eles voltaram para os Estados Unidos após um período de serviço na China. E eles se conheceram, gente, de uma forma muito interessante, que foi em
um culto numa igreja presbiteriana nos Estados Unidos e, em um estudo bíblico naquela igreja, um professor com uma postura liberal em termos teológicos começou, dentro da igreja, a desconstruir temas centrais da ortodoxia bíblica, né? E o Francis Schaeffer já tinha um certo zelo, né, pela ortodoxia, né, e por toda essa dimensão da infalibilidade da palavra de Deus, né, a dimensão da inerrância. Ele tinha começado a elaborar também esses conceitos. Então ele se levantou para protestar contra aquela pessoa que na igreja, né, de Jesus estava justamente minando a fé de todas as pessoas ali. E a Edith Schaeffer também questionou de forma muito assim intensa aquilo que o professor falava. E o Francis Schaeffer ficou meio impressionado, né? Falou assim: quem que é esse aí que está defendendo a fé de forma tão assim, vigorosa? Né? E eles se conheceram naquele contexto e eles tiveram um relacionamento a partir dali. Um pouco antes, gente, o Francis Schaeffer ele tinha passado por uma experiência de conversão lendo a Bíblia a partir do momento que ele conta isso, né? Que ele tinha assumido uma posição de um agnóstico, de que não se tinha respostas para as questões, mas ele colocou para ele mesmo o desafio de ler a Bíblia como se fosse um livro mesmo, assim, de Gênesis a Apocalipse, né? Para ver toda a história do que a Bíblia dizia e se ela tinha respostas para as questões que a vida coloca. E naquela leitura pessoal do Schaeffer, ele passou por um processo de conversão. Mas o que é muito interessante, isso afetou muito o ministério de Schaeffer posterior, é de que a Bíblia não seria um livro, digamos, que tem respostas para um nível religioso somente, né? Um nível privado, onde as crenças e os valores estão. Não, que a Bíblia tem respostas para as questões humanas. Então, todas as grandes questões que a filosofia sempre levantou e que todo ser humano tem, a Bíblia tem respostas. Então, a Bíblia não seria um livro religioso nesse sentido, de ser uma mensagem que lida com uma outra realidade. Não, era uma mensagem que diz respeito à nossa realidade, a realidade humana fundamental, né? Então, esse contato com a Bíblia de uma forma coerente em termos também intelectuais levou Schaeffer a ter uma resistência muito grande a todo aquele movimento teológico, isso é importante no contexto da história deles, que era o movimento do liberalismo teológico do início do século XX, nos Estados Unidos principalmente. Então, gente, duas coisas aconteceram ali no início do século XX. Por um lado, você teve um avanço muito forte do humanismo secular, que veio da Europa, né? Fruto aí, gente, de uma... Amanhã a gente vai ver um pouquinho disso, né? Uma história que começa lá no Renascimento, né, com toda a semente do humanismo, isso vai desembocar no iluminismo, e toda a alta crítica racional, né, aplicada a todos os níveis de ciência, também a Bíblia, né, a alta crítica bíblica, foi muito disseminada no final do século XIX e início do século XX. E no início do século XX, nos Estados Unidos, você teve um rompimento muito grande nas igrejas, né? Então você teve o surgimento do que a gente chama do movimento fundamentalista. Então, gente, fundamentalismo hoje é aplicado assim, para muçulmanos, né, para grupos religiosos mais radicais. Mas, em termos históricos, fundamentalismo vem de um grupo de cristãos norte-americanos que, mediante esse avanço do secularismo e do liberalismo teológico, né, o liberalismo teológico basicamente afirmava que a Bíblia é um livro que tinha autoridade no passado, mas que hoje, para os liberais, com a razão moderna operando, ciência, né, e todo tipo de avanço cultural, de que aquelas doutrinas da Bíblia deveriam ser deixadas para trás. Então, os liberais não criam em doutrinas, por exemplo, ressurreição de Jesus. Né, os liberais não criam, não creem. Milagres, que Jesus teria nascido, né, um nascimento virginal. Então, todas essas dimensões de atuação do sobrenatural sobre a criação, os liberais rejeitam. Então, um movimento se formou e eles criaram uma série de livros chamados Os Fundamentais. Né? E esses livros existem, eles podem ser até hoje adquiridos. Gente, não são má teologia, né? Para quem ouve falar de fundamentalismo, dá aquela ideia assim, de que fundamentalismo é coisa assim, de pessoas com a mente fechada. Não, os melhores teólogos conservadores, né, ortodoxos nos Estados Unidos participaram da escrita desses livros. E daquele conjunto de livros surgiu todo um movimento, que era um movimento de tentativa de se opor a esse espírito moderno, liberal, que avançava nas igrejas e avançava em toda a cultura norte-americana. Então, as melhores universidades que eram cristãs nos Estados Unidos, por exemplo, elas passaram para as mãos dos liberais, né? A Universidade de Harvard, né, uma universidade fundada por cristãos congregacionais. A Universidade de Princeton era uma universidade fundada pelos presbiterianos, né, para servir à igreja. A Universidade de Yale foi uma universidade também criada num contexto cristão.
e assim por diante. Várias dessas universidades passaram para mãos dos liberais. E uma coisa importante sobre os liberais é que, por eles não crerem no elemento sobrenatural da fé, o impulso da vida de um liberal geralmente é direcionado para o avanço do intelecto. Então, os liberais eles têm uma capacidade muito forte de crescimento intelectual, porque, digamos, é o único sentido da fé, digamos, é você aperfeiçoar suas capacidades racionais e ajudar no conhecimento do ser humano e assim por diante. Bom, gente, por que eu dei esse contexto? Porque o ministério do Schaeffer ele começa a partir desse movimento que existia no início do século XX. Né? Então, ali a gente está falando de década de 20, 30. Eles continuam um relacionamento e se casam no final da década de 30. E uma coisa importante sobre a vida deles é que assim que eles se casam, o Schaeffer vai para o ministério e ele estuda no seminário de Westminster. E o seminário passou por um racha interno, então ele sai do seminário do Westminster e vai para um outro seminário. E a partir daquele momento, gente, a igreja que ele pertence começa a pedir o Schaeffer para atuar em uma articulação para tentar parar o avanço do liberalismo. Então eles criaram um concílio das igrejas norte-americanas, que era um concílio de crentes na Bíblia, que tinham como finalidade tentar barrar esse avanço do liberalismo que estava, assim, literalmente, né, inundando as igrejas nos Estados Unidos. Então, gente, o Schaeffer ele também pastoreava paralelo a esse papel ali nesse concílio das igrejas nos Estados Unidos. Então, ele pastoreava e, como é costume em igrejas presbiterianas, geralmente de 3 em 3 anos eles mandavam ele para um outro contexto de congregação. Né? Então, eles já tinham muito esse contexto de se mudarem, né, de ter uma vida bem missionária nesse sentido. Em 1947, esse concílio de igrejas norte-americanas pede Francis Schaeffer, né, só ele no primeiro momento foi, para ir para a Europa, para fazer aquele trabalho que ele fazia nos Estados Unidos lá. Ou seja, mapear um pouco o terreno assim, de toda a espiritualidade, teologia na Europa, porque as influências vinham muito da Europa. Então, Schaeffer teve essa viagem, ele voltou para os Estados Unidos e, em 1949, eles pediram ele para voltar com a família definitivamente para a Europa. Então, gente, eles vieram em 1949 para a Europa e eles se mudaram para a Suíça. Aí um ponto importante, assim, que o Schaeffer, onde ele batia, né, a planta dos pés dele, ele começava algum tipo de ministério cristão, né? Evangelizar as pessoas, visitar os pobres, pregar o evangelho, fazer estudos bíblicos, né? E eles viviam nessa época numa vila chamada Champerry, que é próximo a Genebra, na Suíça, né? Depois do Lago de Genebra, mas e no sentido de Genebra para Lausanne, passando Lausanne, o Champerry fica na direita, né, nos Alpes. E o que aconteceu? Com pouco tempo, o Schaeffer lá, ele trouxe tanto impacto em termos de evangelho na vila que os moradores católicos tradicionais reclamaram dele junto ao concílio local e eles receberam o ultimato de deixar, aquela vila de Champerry até certa data. E o que aconteceu nessa época é que a Edith Schaeffer ela foi pesquisar algumas opções ali na região e eles encontraram esse chalé aqui, que é o Les Meleses, né, que fica num vilarejo chamado Uemos, que é do outro lado assim das montanhas, né? Você tem que atravessar um vale, mas já é um outro município, digamos assim. E eles, de uma forma muito miraculosa, conseguiram o dinheiro da primeira prestação para adquirir esse local. Então, gente, nesse período, agora tomando um pouco do contexto europeu, né? A Europa, gente, já passava, nesse período, pelo período final da Segunda Guerra. E o que o Schaeffer encontrou, de forma muito intensa, é de que o que a Europa estava povoada no momento era de dúvidas. Então, de uma coisa assim, para a gente imaginar, né? Quando a gente assiste um filme de Segunda Guerra Mundial, não sei se você tem essa experiência, meu coração fica assim, apertado de ver, né, a que níveis assim, o ser humano pode chegar. E principalmente a Alemanha, né, gente, que era a nação que mais incorporava aquele sonho do iluminismo. Né? Então, os maiores filósofos, os maiores pensadores, artistas eram da Alemanha do século XIX. Né? Existem estudos falando que nunca a filosofia e o pensamento humano avançou tanto em termos de produção de conteúdo quanto Atenas, né, no século V a.C. e a Alemanha ali no século XIX. Então, foi uma produção imensa. Né? Você tem finalzinho ali da carreira do Kant, você tem Nietzsche, Schopenhauer, Hegel, os vários pensadores, todos incorporavam, gente, lembra-se disso, esse grande sonho do humanismo
de que a humanidade, por meio da razão, por meio da ciência e da técnica, ela alcançaria níveis cada vez maiores de perfeição e perfectibilidade. Isso é uma coisa importante. Então, gente, a Segunda Guerra ela foi um golpe muito violento em toda a visão de mundo e toda a esperança que as pessoas tinham naquele contexto. Então, gente, o que o Schaeffer percebeu é o seguinte, é que, mesmo havendo todo esse oceano de perguntas, de pessoas buscando direção, ele não percebia na igreja cristã um movimento aberto o suficiente ou preparado o suficiente para receber essas pessoas. Ou seja, a igreja ela havia se tornado também, com o advento da modernidade, do humanismo, uma instituição incapaz de dar direções para a civilização, digamos assim, ou para a cultura, ou para apontar a direção de como uma cultura pode funcionar, com que bases ela pode se colocar. E o Schaeffer ele já tinha tido uma experiência de uma forma de pensar a fé cristã e de vivência da fé cristã que, digamos assim, ultrapassava essa barreira de um cristianismo voltado para si mesmo, né? Então, o Schaeffer ele teve um contato muito forte, quando fez o seminário, com uma tradição, gente, de espiritualidade. Esses nomes no L'Abri são muito comuns, tá? De pessoas que foram ensinadas na tradição do neocalvinismo holandês. Então, Abraham Kuyper, quem que já ouviu esse nome? Abraham Kuyper. Então, a gente costuma falar no L'Abri, gente, que o Schaeffer é o pai do L'Abri, mas o vovô do L'Abri é o Kuyper. Porque, digamos, Kuyper foi aquele que primeiro teve esse insight de que a fé cristã, ela, no advento do humanismo, ela se tornou muito orientada para si mesma e a mensagem cristã perdeu aquela capacidade que a fé tinha antes de dar respostas para a totalidade da vida. Então, você pega séculos XVI, XVII, XVIII, até meados do século XVIII, eram os cristãos que apontavam caminhos para a cultura inteira, nas artes, nas ciências, né? Então, você pega nomes assim conhecidíssimos, né? Poucos de nós somos ensinados sobre isso, mas, por exemplo, Robert Boyle, né, que fundou a biologia e a química, era um cristão devoto, né, que pesquisava a realidade criada porque tinha a fé cristã. Roger Bacon, né, que foi Francis Bacon, né, que foi quem praticamente refundou toda a metodologia do processo científico. Isaac Newton. Você tem na área, né, da política vários nomes, Althusius, que até hoje é um nome de referência para pensar as relações de poder na política. O próprio conceito de democracias constitucionais, você tinha alguém como Samuel Rutherford, que era um reformado escocês, que colocou esse conceito de que a lei está acima do rei, e por isso você tinha que ter democracias constitucionais, onde o governante tinha que respeitar uma autoridade maior do que ele. Então, o advento das democracias, você tem na área das artes nomes como Johann Sebastian Bach, Handel, né, que revolucionaram em todas as suas áreas, nas artes visuais, Rembrandt. Então, gente, essa turma era toda cristã, e o que eles faziam a vida cristã deles se expressava em tudo que eles faziam. Não existia divisão, não existia secular e sagrado, não existia esfera privada da fé e uma esfera pública onde a fé não atua. Então, tudo era muito integrado. Voltando, então, qual foi o insight de Kuyper? Exatamente esse, é que as respostas que a reforma protestante trouxe, que tiveram muito impacto até o século XVII para o XVIII, depois do avanço do humanismo moderno, aquelas respostas já não eram mais suficientes. Ou seja, o iluminismo e a modernidade colocaram para a igreja desafios, gente, que afetam a nossa vida até hoje, e a nossa espiritualidade. Amanhã a gente vai voltar um pouquinho nesse ponto. Então, Kuyper ele tentou, de alguma forma, reverter isso, e ele dizia para os cristãos o seguinte, olha, gente, enquanto os cristãos ficam tentando defender sua fé, como se fossem assim dentro de trincheiras e entrincheirados, o humanismo avança em todos os domínios da cultura. Então, todas as instituições de educação, de produção de ciência, arte, política, todas têm sido tomadas pelo pensamento humanista. E o pior de tudo para Kuyper, se você olha nas estatísticas daqueles países, a maioria era cristã. Ou seja, os próprios cristãos reproduziam a forma de pensamento e de direcionamento de vida humanista. Ou seja, os cristãos foram veículo da secularização. Então, Kuyper chegou a que ponto de insight, né? Ele falou assim, olha, não, os cristãos, assim como os humanistas, são muito fiéis em criar coisas, em produzir coisas a partir da fé deles, né, da crença que eles têm sobre o que é o ser humano,
qual é o destino da humanidade, de onde nós viemos. Então, é uma visão de mundo que os humanistas têm. Então, os cristãos também têm que ter essa mesma forma de criatividade. Então, para o Kuyper, a espiritualidade cristã ela tinha que ser criativa, ela tinha que ser engajada, ela tinha que ser formada e fundada num diálogo aberto com a cultura, e ele propôs muito isso. Então, gente, eu contei esse trechinho do Kuyper para voltar em Schaeffer, porque ele já tinha esse tipo de perspectiva de fé cristã, e ele começou, em muitos contextos de igreja, a ver que a igreja tinha perdido esse insight, esse impulso. Então, gente, no período de 43 a 45, foi um período muito crítico para o Schaeffer. Por quê? Porque ele percebia que os ministérios que haviam enviado ele para a Europa, eles só tinham o seguinte desejo: combater as falsas doutrinas. E uma coisa que o Schaeffer percebeu, que não havia por parte dos cristãos, até mesmo do contexto fundamentalista norte-americano, um zelo em cultivar uma espiritualidade que fosse para além somente desse zelo doutrinário, mas uma espiritualidade que servisse, que amasse, que fosse, digamos, uma expressão viva de que Deus existe. Ou, segundo o Schaeffer fala, a gente vai tocar isso de novo, uma espiritualidade que realmente depende da provisão de Deus, que realmente depende da atuação de Deus, do sobrenatural sobre a nossa realidade, para que as coisas aconteçam. Então, gente, em 1942 para 43, o Schaeffer teve uma crise. Por isso que eu pus aqui, né? Ele teve uma crise de fé. E é interessante essa história da crise de fé do Schaeffer, porque ele era muito honesto assim, com a Edith. E ele falou o seguinte: olha, Edith, tudo que eu estou fazendo parece ser assim, muito fruto de uma máquina organizacional. Eu não percebo beleza nas coisas que estão ocorrendo, não percebo a Deus orientando as coisas. Então eu vou parar tudo que eu estou fazendo, eu vou reavaliar minha fé. E ela falou com o Edith, falou assim: ora por mim. Ora por mim, porque se eu chegar à conclusão de que isso que eu estou vivendo não é verdadeiro, eu vou voltar para a minha posição lá, que eu era um agnóstico. O Schaeffer falou isso com a esposa, imagina. E a Edith sempre lá orando, falou assim: Deus mantém, né? Então o Schaeffer teve essa crise que chamara-se a crise do sótão, né? Que ele ficava num sótão lá, orando com Deus, pensando, ficou caminhando durante semanas lá nos Alpes. Ô, gente, convenhamos, caminhar nos Alpes buscando alguma resposta ajuda, né? Ajuda um pouquinho. Mas, enfim, depois desse período de questionamento, o Schaeffer ele teve a gente tem que tomar cuidado, né? Mas ele teve, digamos, um renovo muito forte em termos de comunhão com Deus na vida dele. Então, gente, não é aquilo que os pentecostais chamam de segunda bênção, não, tá? Porque o pessoal pode falar assim: ah lá, o Schaeffer foi batizado com o Espírito Santo. Não chega a ser isso, né? Mas ele, de fato, teve um renovo e um avivamento pessoal muito forte. E ele voltou para os Estados Unidos e ele começou a questionar lá nos Estados Unidos, com o pessoal que até bancava o ministério dele, de que a forma que a igreja estava operando e que o fundamentalismo estava tentando trazer respostas não iria trazer soluções. Por quê? Porque a fé cristã tinha se tornado apenas uma guerra doutrinária. O que aconteceu? O pessoal começou a questionar o Schaeffer. Muitos que apoiavam ele em termos ministeriais começaram a tirar o apoio e eles começaram a orar muito para uma nova direção, né? Então, gente, é nesse período que surge, eu vou voltar nisso depois, quando falar da proposta do Schaeffer de verdadeira espiritualidade, é nesse período que o Schaeffer começa a vislumbrar de que a forma que os cristãos viviam a comunhão com Deus e a vida cristã, ela tinha limitações muito fortes, e de que ele começou, então, a explorar assim, o que ele chama, né, de uma verdadeira espiritualidade que tem fundamentos plenamente bíblicos, mas que havia sido abandonada pela igreja cristã. Então, gente, nesse momento, eles recebem uma palavra muito específica de Deus, e a Edith Schaeffer tem uma convicção muito forte de que eles iriam voltar para a Suíça, mas que eles iriam começar um outro ministério a partir desses valores de acolhimento das pessoas, de falar a verdade em amor, né, de não somente lutar contra falsas doutrinas. E aqui, um parêntese assim, de uma história que é interessante, é que em 1943, o próprio Schaeffer, ele... Não, gente, isso foi mais para frente, desculpa, estou falando 43, já é 53, tá? Eu estou confundindo aqui. Então, eles foram para lá em 47, depois voltaram em 53, tá? Eu confundi aqui a década. E, em 1953, o Schaeffer teve uma série de diálogos com Karl Barth.
Então, para quem já estudou um pouco de teologia, sabe, né? Calbart é um gigante da teologia. E o Schaeffer, gente, foi, nessa época ainda ligado a essa missão norte-americana, com 2 irmãos, literalmente, espionar o Calbart. Eles foram espionar a teologia do Calbart para ver se a teologia dele era aquilo que eles tinham boatos mesmo. Então o Schaeffer foi, visitou o Calbart recebeu eles num sítio na Suíça, e depois de alguns dias, o Schaeffer e o companheiro dele, que era norte-americano, o Buswell, se eu não me engano o nome, eles escreveram um relatório, gente, e um livro criticando a teologia de Calbart. Em uma biografia do Schaeffer chamada Uma Vida Autêntica, do Colin Durias, que é um escritor inglês, ele postula, e isso é aceito no Labrie, tá? O pessoal que conheceu o Schaeffer pessoalmente fala que isso aconteceu de fato. O Calbart escreveu uma carta para o Schaeffer depois, criticando aquela postura dele. E foi assim, muito gentleman, igual o Calbart era, mas muito duro. Ele disse o seguinte, né, entre as coisas, ele falou assim, olha, eu recebi irmãos da minha casa, eu abri minha casa como se fosse receber irmãos, mas depois descobri que eram, na verdade, espiões. Você imagina, né? Então, gente, esse contexto que o Schaeffer vivia, que é responsável também por esse encontro com Calbart, e essa carta, até o pessoal aqui no Brasil andou circulando ela, né, falando assim que o Schaeffer tinha essa característica, mas veja bem, essa crise que o Schaeffer teve foi também por causa desse tipo de atitude que ele começou a perceber que ele tinha, que era uma atitude somente de um zelo doutrinário, sem demonstração de fruto cristão, né? Então, gente, aí saltando um pouquinho para frente, eles voltaram para a Suíça no período de 53 e eles começaram a receber pessoas em casa. Então, as filhas do Schaeffer, algumas já tinham 3 filhas, né, e um filho, e as filhas mais velhas já estudavam em Lausanne, e o pessoal começou a vir, estudantes, né, começou a vir muita gente para a casa dos Schaeffers, e aqui já no Les Meleses, que é esse chalezinho aqui, e eles começavam a fazer perguntas para o Schaeffer, e uma coisa muito interessante começou a acontecer. Elas encontravam respostas para todo aquele contexto de dúvidas profundo que a Europa vivia, e eles começaram a chamar mais pessoas para vir. Então, a gente começou a ter um fluxo de pessoas ali para a casa deles, e eles perceberam, então, que aquele era o ministério que Deus estava designando para eles. Que era um ministério, basicamente, gente, diferente de muitas pessoas acham que o Labrie é um lugar de ideias, principalmente, mas a gente costuma dizer lá, né, o DNA do Labrie é hospitalidade. O DNA do Labrie é hospitalidade. É receber pessoas e oferecer um lugar seguro o suficiente e que tenha abrigo suficiente para as pessoas, para elas colocarem as questões que elas têm e tentar encontrar o sentido daquilo que elas precisam para a vida, né? Então, gente, o Labrie começa oficialmente em 1955 na Suíça, depois desse período, né, de serviço cristão, de lutas, crise, esse aprendizado, e o Labrie começa oficialmente em 1955, né? Então, gente, o Labrie, depois desse período, ele foi sendo replicado em alguns lugares, mas sempre com uma identidade distinta, né? E a gente costuma falar assim que o que mais gerou novos Labries foi novos membros na família do Schaeffer. Então, assim, o Schaeffer, o povo vinha casar com as filhas do Schaeffer e depois saía para montar Labrie. Interessante isso, né? Então, o Ronald Macaulay abriu o Labrie da Inglaterra, né? Casou com a Susan, uma das filhas do Schaeffer. O Udo Mildelmann casou com uma outra filha do Schaeffer, né? E fundou a Fundação Francis Schaeffer, que é muito parecido com o Labrie, um trabalho. Um amigo pessoal do Schaeffer, que se tornou um amigo muito íntimo do Schaeffer, que é o Hans Hoekemaker, que é um holandês, né, especialista na área de arte. Gente, muito da arte que o Schaeffer fala nos livros foi Hoekemaker que ensinou para ele, viu? A gente costuma falar isso aí depois que o pessoal conhece um pouquinho. Então, assim, o Hoekemaker ajudou o Schaeffer a ter uma leitura em termos de arte, na cultura, muito rica. Então, o Hoekemaker fundou o Labrie da Holanda, né? Outros estudantes que vieram e passaram tempos no Labrie começaram a abrir novos Labries, né? Então, o Labrie, por exemplo, de Massachusetts, com Dick Kais, né? Um sul-coreano que abriu um Labrie na Coreia, um Labrie da Austrália, né? Que até hoje é o Stutman, que ainda está lá até hoje. E no Brasil, gente, a gente é o Labrie mais novo, né? Costumo falar assim que na família do Labrie a gente é um bebezinho, está engatinhando ainda, né? Porque os Labries têm, assim, em média,
40, 50 anos, e a gente tem fazendo 8 anos de existência. Então, realmente, né, a gente ainda está nos princípios. Então, uma ênfase que o Labrie tem muito forte é essa abertura à busca de respostas para questões honestas a respeito de Deus e do significado da vida humana. Então, gente, algo que os Schaeffers não viam nas igrejas, que era uma oportunidade das pessoas terem um espaço que eles se sentissem seguros o suficiente para colocar as suas questões. Então, o Labrie ofereceu esse espaço, né? Então, gente, nos primeiros anos de funcionamento do Labrie, por exemplo, havia ocasiões que tinham mais de 100 pessoas. Gente, 100 pessoas. Imagina, você receber na sua casa 100 pessoas. Eu nem consigo imaginar como que era dentro desse chalé nesse período. Mas o pessoal ia e teve um fluxo muito grande. Depois eles começaram a alugar outros chalés na região. E o Labrie, a partir daquelas conversas que o Schaeffer tinha, e a partir das palestras, ele começou a produzir um certo material e uma reflexão cristã que se tornou, digamos, uma tradição de sabedoria cristã dentro do próprio Labrie, né? Então, se o Rummenigge tivesse lá, uma pessoa que era da área de mídia, o que ele fez? Ele escondeu um gravador de fita cassetes atrás de um vaso de flores, porque ele dizia o seguinte: gente, muita gente vem com as mesmas perguntas para o Schaeffer. Eu vou gravar esse negócio, que quando o povo voltar, eu vou dar fita para eles. Gente, o Schaeffer não sabia disso. Ele não gostava muito de tecnologia assim, para intervir no trabalho. Mas, assim, ele foi aceitando porque realmente deu resultado. Então, só chegava assim: qual o tipo de questão que você está tendo? Estou tendo sobre isso. Eu tenho uma fita aqui do Schaeffer. Passável. Mas e o Schaeffer? Vou conversar com ele? Não, talvez depois você converse. Então, a gente começou esse processo de... O próprio conteúdo que emergia no contexto das perguntas que surgiam no Labrie foi produzindo, digamos, um contexto de sabedoria cristã. E que, segundo o próprio Schaeffer sempre dizia, gente, cada geração tem questões distintas. E o Evangelho tem que, digamos, oferecer de forma, claro, é o mesmo Evangelho, mas as respostas vão sempre ser renovadas. Por isso que a gente costuma falar, no contexto do Labrie, que o Labrie ele não fica congelado naquilo que o Schaeffer pensou. Então, assim, os princípios que o Labrie segue são os mesmos, né? Mas os tipos de perguntas se modificam. Então, por exemplo, na década de 80, o tipo de perfil de pessoas que ia para o Labrie era muito diferente da década de 60 e da década de 70. Né? E então muda também o perfil até do conteúdo que o Labrie produz, né? Porque essa demanda que as pessoas trazem é que vai gerando, de fato, as abordagens, né? Por meio dessa coisa bem dialógica. Né? O Labrie é muito relacional, dialógico nesse sentido. Gente, no livro Labrie, que a Edith Schaeffer ela escreveu, esse livro ela não tem em português ainda, a gente quer um dia traduzir, mas ele vai só até 1978. Né? Mas ela define o Labrie, basicamente, que a missão de Labrie é isso aqui, ó, é demonstrar Deus por meio da vida e obras. Ou seja, você receber pessoas, conviver com pessoas e viver a fé cristã de tal forma que você demonstre Deus na dinâmica desses relacionamentos. Então, gente, o Labrie tem uns princípios assim bem atípicos para organizações, né? Tem muita gente que eu converso aqui no Brasil que o povo fala assim: Rodolfo, isso funciona? A gente fala, até agora tem funcionado. Né? Então, por exemplo, o Schaeffer colocou alguns princípios para Labrie justamente para responder a essa demanda que até hoje são altamente assim, ausentes de muito ministério cristão. Por exemplo, nunca pedir ofertas. Então, um princípio que o Schaeffer colocou, né, que o Labrie não teria, por exemplo, um departamento de captação de recursos com estratégia para arrecadar fundos. Por que ele colocou isso? Por uma coisa simples, ele dizia o seguinte: não, as pessoas hoje elas têm fome, não é só de respostas intelectuais. As pessoas querem ver se Deus realmente intervém na história, se Deus realmente provê, se Ele realmente cumpre com suas promessas. Então, o Schaeffer costumava falar: olha, esse não é um princípio que eu acho que toda organização cristã tem que ter. Ele dizia isso claramente. Ele dizia: mas para o Labrie, a gente crê que como um ministério que quer oferecer respostas para um mundo que está realmente carente de Deus e de perceber Deus, então esse é um princípio que o Labrie tem. Um outro princípio é de nunca divulgar a necessidade de novos obreiros. Então, o Labrie nunca assim, teve um vínculo formal com alguma forma de recursos humanos, né, para atrair novos obreiros. Então, o que isso gerou no contexto do Labrie, que é muito interessante? Que o Labrie sempre foi uma organização muito frágil, por um lado. Eu estava conversando com o Daniel que
É impressionante. A fragilidade do Labri é a força dele. Por quê? Porque pelo fato do Labri não ter amarras assim, com nenhuma denominação grande, né, nenhum tipo de investimento privado que faz a coisa funcionar, o Labri sempre se manteve com uma certa autonomia diante de Deus, né, de fazer aquilo que o Labri foi chamado a fazer sem ter nenhum tipo de agenda por trás. Então isso é uma coisa que foi uma força que veio desde o início, né? E o Labri não tem nenhum tipo de planejamento estratégico, né? Então a forma que o Labri Brasil surgiu é tipo assim, é uma série de, sabe, intervenções de Deus assim bem específicas, gente que apareceu, encontros inesperados e assim por diante. Bom, gente, então essa é basicamente uma introdução, né, ao que o Labri é e como que o Labri veio a surgir. Atividades hoje que a gente faz no Brasil, né? Creio que alguns de vocês já devam saber o que a gente tem feito, mas nós temos os termos de estudo, que no nosso modo de ver é a maior expressão do que o Labri é, que é períodos onde a pessoa vai ao Labri, fica com a gente, né, vive no contexto da comunidade, a gente faz as atividades junto o dia inteiro, tem muito tutoreio, né, as conversas, a gente desenvolve, com o pessoal que vem em termos de estudo, a gente desenvolve planos de estudo específicos para a pessoa. Isso é uma coisa característica muito forte do Labri. Então, a pessoa traz as demandas e a gente vai, digamos, desenvolver um tutoreio em cima daquilo que foi colocado. Então, gente, hoje nós temos uma novidade, né, para quem está próximo aí do Labri. A gente acabou de adquirir uma propriedade em Lagoa Santa, em Belo Horizonte, regiãozinha muito boa, perto do aeroporto ali, para quem já foi lá em Belo Horizonte, né? Então, gente, um recurso que veio da Suécia, de uma venda de propriedade na Suécia, que o Labri tinha, a gente pediu o recurso, ele chegou e a gente acabou de adquirir. Então, assim, em breve a gente vai ter os termos de estudo assim, com uma estrutura bem mais apropriada, né? Então, nesse momento, a gente está começando a fazer os ajustes lá da propriedade. Então, em breve, a gente tem mais notícias. Nós temos as conferências que a gente tem feito anual, ou tentado manter anual, uma nacional e as conferências aqui do Sul também, né? Tem sido as regionais que a gente chama. Então, gente, esse ano a gente vai ter a conferência no mês que vem, vai ser lá em Goiânia. Então, a gente vai ter assim, a visita do David Koizes, que é um amigo de Labri, ele é um cientista político, escreveu um livro que saiu pela Vida Nova, Visões e Ilusões Políticas. No nosso modo de ver, é o livro mais completo, assim, a partir de um ponto de vista cristão, sobre entendimento de política, ideologias e assim por diante, né? Então ele vai estar com a gente, vai estar o Guilherme, vai estar o Covolan, que é um neurocientista da Unicamp, um cara assim fera hoje no Brasil, talvez um dos maiores neurocientistas hoje. Vai estar também, a gente vai trazer uma abordagem sobre o conceito de ideologia e como que a ideologia pode atrapalhar ou não a fé e como a gente pode responder a isso em vários níveis, né? Na política, nas artes, na ciência, assim por diante. Então vai ser agora do dia 12 a 14. 14, está sabendo mais, 14 e 16 de outubro lá em Goiânia. Nós temos os retiros, né? Então a gente está tendo esse retiro aqui, que é uma experiência de uma imersão de fim de semana em uma temática específica. Então é uma tentativa assim, de reproduzir num tempo mais curto aquilo que o termo de estudos oferece. Então os retiros a gente tenta manter ele uma vez por mês. Os ciclos de palestras, que são, geralmente, a gente faz em algum local mais público e com fácil acesso. Então, em Belo Horizonte, a gente teve uma oportunidade de uma livraria na Savassi, que era um contexto, para quem conhece Belo Horizonte, Savassi é lugar assim, de tribos urbanas, o pessoal mais assim, que gosta de cultura e intelectuais também, então tem sido muito legais essa experiência de palestras que o pessoal assim, não cristão aproxima muito, né? São geralmente 7 palestras, uma por cada semana. A gente fez algumas lá também, no Labri, lá de BH. E a Escola de Teologia e Vida Cristã, que é uma proposta, gente, parece algo assim, meio alternativo ao Labri, mas na história do Labri até hoje, né, por exemplo, o Labri da Coreia do Sul tem também um curso de teologia dentro dele, né, que recebe pessoas durante um ano. O Schaeffer, no início do Labri, ele tinha a parte residencial do Labri de hospitalidade e ele tinha um curso de teologia lá, né. A partir do momento que ele ficou
dando muita palestra e viajando muito, ele teve que parar esse projeto. Mas desde o início do Labri existe essa intenção de ter também cursos assim, não são formais de teologia, mas que transmitam o conteúdo que o Labri traz. Então, a gente tem Escola de Teologia e Vida Cristã, que é presencial lá em Belo Horizonte, de terça a quinta. A gente tem feito as últimas em período de 6 meses, e ano que vem a gente vai formar mais turma. Bom, então, basicamente, sobre o Labri é isso. Gente, alguém das coisas que eu falei aqui, como a gente fala sempre, que pergunta é importante no Labri, né? Mas, geralmente, na sexta-feira, ninguém faz pergunta. O pessoal está cansado, então, assim, não tem nada ainda muito que... Mas, do que eu falei aqui, alguém quer fazer alguma pergunta? Uma curiosidade, que você falou assim, e tal coisa, Rodolfo? Sim. O Labri da Suécia acabou o papel da propriedade deles? Olha, está suspenso lá. Ele não acabou, assim, continua a organização funcionando. Lá aconteceram 2 coisas, né? Uma é que o diretor do Labri lá faleceu, que era um professor universitário também, o Peter Stephan. E depois que ele faleceu, a família que tentou tocar o projeto não deu conta. E uma coisa que dificultou muito é que ela ficava numa cidade de veraneio, que só recebia gente assim 3 meses por ano. Então era assim, difícil o acesso, dificilmente o pessoal da Estocolmo, né, da capital, conseguia ir para lá. Então, se eles venderam a propriedade, doaram o recurso, mas não é que acabou o Labri lá, não. Então, ele continua, a pessoa jurídica lá, e o pessoal continua se encontrando, mas a gente não sabe os rumos que vai ter. Sim. Sim. A nossa experiência hoje no Brasil, a maioria das pessoas que chegam para o Labri hoje são cristãos com crise, né? Alguns ou muitos com a própria fé, algum elemento da fé que não está fazendo sentido, né? E que a própria vida talvez trouxe umas tensões que a pessoa não está sabendo administrar, e muitos com questões relacionadas ao contexto da igreja local. Que tem a ver com a fé também, né? Mas muito assim, questão de desilusão, né? Ou ter esgotado, ter algum tipo de decepção. E o perfil que a gente recebe é muito esse. A gente tem recebido não cristãos, assim, mas aí são bem específicos, né? Então mas no geral são cristãos com algum tipo de questão. Há pouco tempo começou a surgir um outro perfil, porque a gente preocupou muito também em oferecer, digamos, um respaldo dessa tradição que a gente chama de caipiriana, né, de espiritualidade ou de mentalidade cristã, que oferecesse também para as pessoas uma direção fora do Labri. Como entender cultura, ciência. Então, assim, tem começado a chegar bastante gente no Labri agora com a seguinte pergunta, né, como eu posso viver a fé cristã nesse campo de atividade cultural? Então, esse tem sido um perfil assim, que tem crescido muito. Por exemplo, político, candidato, que interessante. O pessoal que está entrando para a política agora cristão, o povo tudo acaba indo lá para o Labri, perguntando assim, o que seria uma visão cristã de política interessante, né? Então, na área da ciência tem gente, né? Na área das humanas, então tem sido interessante esse perfil também, que aí seria uma coisa mais de dimensão vocacional, né? Para expandir horizontes, assim. Naquelas palestras? Então, geralmente a gente tem um eixo condutor. Então, por exemplo, um deles, o último que a gente teve, foi sobre a pessoa de Jesus. Então, a gente pegou vários elementos, né? Então, assim, por exemplo, Jesus e o impacto na sociedade ocidental, né? A divindade de Cristo. Então, os temas assim específicos. E os não cristãos também se interessam. Sim, sim. Teve uma história que eu contei para o Daniel interessante, né? A gente gosta de falar assim os testemunhos, né? Mas em BH tinha na Federal lá de Minas, um grupo se articulou que era a Liga Secularista. Não sei se tem por aqui. Mas assim, a líder nacional era de lá mesmo, sabe? E assim, a missão deles era basicamente manter o secularismo como grupo de discurso dominante na universidade. Então elas lutavam assim para os grupos cristãos serem expulsos, literalmente, de lá, né? E toda essa coisa de que a fé prejudica a ciência, o avanço da ciência.
Aí o pessoal lá da BU, lá de BH, começou a ficar próximo da gente, e eles propuseram um debate e aproximar esses dois grupos, né? Aí a gente foi, participou do debate, chamaram um professor lá da Federal, e depois ela começou a aparecer nesse ciclo de palestras. Ela foi lá. E assim, muito questionando tudo, bem assim, até agressiva. Mas assim, para nossa alegria, depois que ela começou a se aproximar e ver como as coisas eram, o pessoal da BU começou a chamar ela para os grupos de estudo e ela se converteu. Então, assim, gente, a Liga Secularista no Brasil, até é bom saber que não tem aqui, porque ela era líder nacional. É um case interessante. Mas, assim, é um caso muito interessante. Ela foi, então, assim, ela sentiu muita vontade de ir, né? E eu falei com o Daniel que, assim, até nos surpreendeu, porque ela era, assim, agressiva de carregar cartaz na universidade, tudo, e hoje ela virou missionária. Foi fazer o SEM lá em Viçosa, né? Foi para a Turquia, agora fez o curso com a gente esse ano lá no Labri, Daniela Halley. Então, assim, tem exemplos assim de pessoas que se aproximam e, digamos, o Labri ajuda assim a tirar algumas barreiras que ela tinha, sabe, para a fé. E qual a possibilidade de fazer uma transmissão online desses encontros? Se depender de mim, do Guilherme, nenhum. Nosso estudante não sabe nada disso. Então, eu tô falando assim. Ali já. Aí já. É verdade. Aí você me fez passar vergonha aqui, que o negócio tá fácil demais, né? Porque assim, a gente sempre grava, né, o áudio, mas até o áudio mesmo é difícil a gente disponibilizar, porque o Guilherme que edita. Mas a gente vai pensar nisso agora com a opção live é mais fácil, né? Mas a gente vai pensar nisso. De quantas pessoas estão envolvidas no Brasil? Com o Labri mesmo, temos assim institucional, de obreiros, assim. Gente, o Labri é muito pequeno, deve ter o quê? Nós falamos de pessoas que estudam no Labri? Estudantes. Deve ter o quê? Justamente por isso, porque às vezes eu fico me coçando olhando no Facebook, eu tô aqui. Sim. Parece tão fácil assim. É que para nós é bem difícil isso, né? A gente vê vocês uma vez por ano, agora vamos começar a ir nas nacionais também, vamos ver um pouco mais. Sim. Mas se tivesse a questão da produção online, a gente tem vários grupos na Serra Gaúcha que teriam interesse, né? Pois é. Eu, assim, por um lado, acho assim, a gente tem um pouco de resistência, porque assim, o Labri a gente sempre preza muito por relacionamentos mesmo. Sabe por quê? O pessoal, por exemplo, a conferência, eu acho que a gente não vai fazer. Por quê? Porque o ponto forte do Labri sempre foi relacional. E assim, se uma pessoa ouvir uma palestra e falar assim, eu participei da conferência, eu ouvi a conferência. Não participou, sabe? O Guilherme mesmo sempre fala isso, cara, não, vai lá, tal. Então, pelo Labri ter muito essa característica de acolhida, de conversa, de vida mesmo junto, a gente tem um pouco de resistência, sabe? Senão a coisa toma uma proporção também meio grande, assim, que não é o objetivo do Labri. Eu sei que isso é ruim por um lado, mas a gente tenta manter isso. É interessante, acho que é a experiência dos grupos de amigos, né? Perto, assim, essas discussões, né? Claro, na casa do Labri, né? Com o pessoal, mas esses grupos de amigos, pelo menos, aí no Novo Hamburgo tem sido muito especial, assim, né? Uma vez por mês, e se reunir, acho que é uma boa maneira de fomentar isso. Sim, talvez seja mais frutífero, assim, do que só a questão do contato com o conteúdo, né? O vídeo poderia ser utilizado até nos grupos. Sim. O som fica um pouco mais barato. Sim. O grupo de festa, a gente já fez esse exercício de utilizar só o áudio também, mas aí as pessoas é mais difícil se conectarem do que a questão do áudio é uma coisa engraçada, interessante. Tem muita gente que já chegou no Labri, gente, e falou assim para mim, como se fosse um elogio, falou assim, sei que é o Rodolfo, cara, eu ouvi demais as palestras do Labri, eu conheço sua voz. Sua voz, cara, ela tem um tom e um timbre que, assim, eu vou ouvindo, eu vou relaxando, cara, me dá vontade de dormir.
Se você elogia, fala assim. Ou seja, você dorme ouvindo, né? Então, assim, depois do almoço da hora. Deixa eu ter um rapaz aqui, ele de Pelotas. Eu tinha falado que ele estava viajando muito, ouvindo as palestras. Falei, cuidado, hein? Pessoal, vamos para a segunda parte. Então, como eu disse, é só uma... Eu vou dar também um tempinho no final, mas só para a gente... Eu sei que sexta-feira tem muita gente, né, o dia inteiro, e depois ainda abstrair aqui é difícil. Então, gente, só para a gente pensar um pouquinho do porquê dessa temática, né, de verdadeira espiritualidade. De novo, gente, no contexto do Labrie, o próprio Schaeffer dizia que o eixo do que o Labrie tem mais a ver com o livro Verdadeira Espiritualidade, com o que ele representa, e os outros que falam de espiritualidade, né? A Nova Superespiritualidade, Dois Conteúdos, Duas Realidades. Ele dizia que esses livros são mais importantes do que os livros da trilogia, né? Que seriam os livros mais apologéticos, que é A Morte da Razão, Deus que Intervém e o Deus que se Revela. Então, para Schaeffer, assim, o DNA do Labrie é verdadeira espiritualidade. Daí tem muita gente que nem conhece, né? Porque gosta mais da crítica cultural do Schaeffer e tal. Mas o Schaeffer também dizia que a trilogia que lida com as questões culturais é meio que ele chamava de o hub, né? É um cubo assim que une os raios daquilo que o Labrie se propõe. Então, até para a gente entender por que ele chega na verdadeira espiritualidade, é importante a gente saber um pouquinho a leitura que o Schaeffer fez, assim, olha, por que a gente chegou nesse cenário no início do século XX, né, desse avanço tão grande do secularismo, dessa divisão que a fé cristã teve na sua própria estrutura de compreensão da realidade, né, de você dividir realmente aquilo que a igreja é na esfera pública da esfera privada. Então, assim, esse contexto histórico também é importante. Então, gente, alguns desafios que a gente tem hoje, só para lançar a questão que a gente vai aprofundar amanhã e depois, né? Então, primeiro, gente, é um tema que a gente trata muito hoje no Labrie, a questão da desilusão, né? E como que a desilusão tem, assim, impactado muitos cristãos. Ou seja, depois daquele período forte de um primeiro amor, né, de ter descoberto um horizonte de vida tão rico que a fé traz, muitos têm passado assim, períodos de decepção, né, muitas vezes no contexto mais relacional, organizacional, igreja local. Então, hoje a gente tem assim por exemplo, esses dados aqui, eu acho que eu até passei numa palestra que eu falei sobre cinismo ano passado, mas algo interessante, né, que na esteira do crescimento evangélico, que aqui seria essa parte roxa, isso aqui é do censo de 2010, tá? Então, assim, na esteira do crescimento evangélico muito grande no Brasil, que foi de praticamente 0% em um século atrás, alguns anos, para cerca de 30% agora, século XX, por trás desse crescimento, ou na mesma proporção, você tem um crescimento muito grande de pessoas que se consideram sem religião. Então, assim, gente, a causalidade não é única, ou seja, não é assim, o sem religião não tem surgido da igreja evangélica como causa única. Mas, uma coisa muito importante, tem sociólogos já estudando isso, existe uma relação entre um aumento de pessoas que não têm religião e o crescimento da igreja evangélica. Isso tem sido constatado justamente no aumento, que eu vou falar agora também, do número de desigrejados. Então, são muitas pessoas que assim, se consideravam católicos, aí se tornam evangélicos e, realmente, quem se torna evangélico de fato, tem um encontro com Jesus, tem uma intensificação da vida religiosa muito forte. E, com a decepção dessas pessoas, muitas têm assim, se considerado sem religião. Tipo assim, não, eu já sei o que é religião e eu sou sem. Então, assim, existe uma desilusão, existe um contexto hoje de fragmentação na comunidade cristã. Então, isso é um fenômeno que a gente tem percebido. Um outro dado aqui interessante também, desse mesmo estudo, o número de desigrejados no Brasil, que são evangelhos sem vínculo. Ou seja, a pessoa entrevistada fala assim, de qual religião você é, qual crença? Ela fala, não, eu sou evangélica. Qual igreja você pertence? Nenhuma. Então, assim, são evangélicos nominais, que recebeu a categoria de desigrejados. Então, gente, em 2003, isso aqui é população brasileira, tá? Percentual. Então, em 2003, da população brasileira entrevistada, 0,7% eram desigrejados, cristãos evangélicos sem vínculo. Gente, em 2009, passou para quase 3% da população. Se em termos assim, de milhões de pessoas, são mais de 6 milhões de pessoas.
Então, assim, existe um fenômeno acontecendo, né? Então, assim, isso tem a ver também com a forma da gente compreender a fé, né? Isso tem a ver com espiritualidade também. A gente vai tocar esses pontos, né, de quais fatores ocasionam fenômenos como esse. Um outro ponto importante que a gente percebe hoje no Brasil é uma expressão deficiente do senhorio de Jesus. Então, gente, uma frase do Abraham Kuyper que é conhecida, né? Muita gente até tem feito cartaz, meme com essa frase, né? Que na fundação da Universidade Livre de Amsterdã, que o Kuyper fundou, hoje é uma das maiores da Holanda, né? Mas ela perdeu muito o perfil cristão. Mas o Kuyper fez uma reunião praticamente nacional, todo mundo com aquela expectativa, e ele falou essa frase nesse contexto de inauguração da Universidade Livre de Amsterdã em 1898. E ele disse o seguinte: não há um só centímetro em todos os domínios da existência humana sobre o qual Cristo, o Senhor de tudo, não diga é meu. Então Kuyper, ele rompe naquele momento, né, ele já vinha fazendo isso, com toda essa pretensão que o humanismo moderno tinha de que a fé cristã ela não deve ter nenhum tipo de expressão na vida pública, cultural. E o Kuyper vai dizer o quê? Não, se Jesus é o Senhor de todas as coisas, então é óbvio que o cristão ele vai expressar esse senhorio em tudo que ele fizer. Então, assim, todos os lugares, todas as atividades, ações tecnológicas, artísticas, culturais, políticas, o cristão não pode ter duas vidas, né? Ele vai fazer aquilo para o Senhor, expressando esse senhorio. Então, gente, esse engajamento do cristão com a cultura, né, ele foi muito enriquecido por meio desses movimentos. Claro, teve influências de outras tradições, mas, por exemplo, hoje, vou dar um exemplo específico, gente. No início do século XX, nos Estados Unidos, nos departamentos de filosofia, né, que todo mundo tem, geralmente cristão, assim, gosta de filosofia, mas tem medo, né? Nos departamentos de filosofia dos Estados Unidos, em cada 8 professores, um era cristão. Ou seja, o pessoal estava realmente abandonando, né, o secularismo e o naturalismo filosófico, né, as vertentes que excluem Deus, tinham dominado essa área importante da cultura. Gente, para surpresa dos próprios naturalistas, por exemplo, tem um artigo do Quine, que é um dos naturalistas mais conhecidos, ele diz o seguinte: olha, gente, o que está acontecendo? Que fizeram uma pesquisa recente, de cada 3 professores nos departamentos de filosofia, um era cristão. O pessoal falou assim: gente, o que está acontecendo? Que esse povo está revertendo um quadro em uma área tão assim, né? Tipo assim, uma área tão crítica, de raciocínio crítico, né? E se você pega em termos históricos, foram cristãos que no início do século XX foram influenciados por essa visão, principalmente de Abraham Kuyper, e eles começaram a articular uma criatividade na produção de filosofia. Então, por exemplo, cristãos como Alvin Plantinga, vocês já ouviram falar, gente? Alvin Plantinga? O cara é fera, né? Aposentado, crente, filha dele é missionária, e ele desenvolveu, por exemplo, argumentos contra o naturalismo filosófico que ninguém no mundo consegue dar respostas. Alvin Plantinga. Gente, é muito engraçado. Oi? Não, ele é filósofo na área da epistemologia. Não, Plantinga não. Plantinga é filósofo mesmo, profissional. Está vivo. Então, gente, por exemplo, muitos filósofos importantes no mundo hoje têm, assim, alguns se convertido, né, como o caso do Anthony Flew, outros se aberto para a possibilidade da existência de Deus por causa da influência desses caras, né? E por que eu estou dando esse exemplo? Senhorio de Jesus. O que esses jovens, na época, falaram? Não, eu quero servir a Jesus com o meu pensamento. Então, eu vou amar a Deus com o meu pensamento, eu vou expressar isso na minha vocação, né, na filosofia. Então, ele, né, o Nicholas Wolterstorff, você tem o William Lane Craig, né, que é mais popular em termos de defesa da fé. Mas, por exemplo, olha que interessante, dos últimos 5 presidentes da Associação Norte-Americana de Filosofia, né, no setor mais denso de filósofos, os 3 foram cristãos. E a Associação de Filosofia, não a Associação Cristã de Filosofia, a Associação de Filosofia. Então, gente, o que eu estou dizendo isso? Nós temos exemplos de bons testemunhos de como que os cristãos têm
por meio desse conceito do senhorio de Jesus, de novo, tido uma presença cultural relevante, né? Então, a gente antecipando alguma coisa que eu vou falar aqui, mas nós acreditamos piamente, gente, que a cultura não tem bases suficientes para produzir um projeto de civilização coerente. Não tem. Se ela tem até hoje, foi a própria tradição judaico-cristã que cooperou grandemente para isso. Então, hoje, esse colapso que a gente vê na cultura, a gente é muito assim, é falta de Deus, né? A gente pode falar assim, é falta de Deus mesmo. Então, o que esses cristãos estão fazendo é isso, é avançando de novo, servindo, né? Não tem nada de querer dominar a cultura por meio de um serviço de profissionais altamente diligentes, disciplinados e eficientes no que fazem. Só que aqui no Brasil a gente não tem visto isso, né? Então, talvez a maior expressão de presença cristã na sociedade que a gente tem é a bancada evangélica, né? Está ali o Eduardo Cunha ministrando o culto lá dentro do Congresso. E ele está aqui, gente, ele que distribuiu os elementos. Então, gente, o ponto aqui é, o meio cristão brasileiro, a igreja que nós somos parte dela, ela tem tido muita dificuldade de expressar um senhorio de Cristo, né, uma presença cultural, pública da fé cristã, relevante, né, saudável para a nação, né, algo que realmente edifique o país. Então, isso é um ponto de uma espiritualidade deficiente, é isso que eu estou dizendo. Uma espiritualidade deficiente produz uma atuação cultural deficiente, né? Então, tive a agenda, por exemplo, 2012, Transparência Brasil fez esses dados circularem, o pessoal da agenda LGBT deu muita ênfase neles. Mas 3 critérios que eles olharam das bancadas no Congresso, a bancada evangélica era pior em 3. Quais sejam? Ausência das sessões, ou seja, o pessoal não vai para as sessões, é a mais ausente. É a que menos produziu projeto de política pública, que é o trabalho de um político é isso, né? Produzir projetos de política pública, foi a que menos produziu, e a que teve o percentual mais elevado de envolvidos em corrupção. Então, assim, gente, Oi? A gente ganhou uma. Então, gente, assim, não estou querendo desanimar, não, mas assim, não, os testemunhos não são bons em termos assim de presença na cultura, né? Vou dar um exemplo, assim, um negócio bem típico da nossa espiritualidade, né? Eu fui dar umas aulas lá no Jocum de Porto das Ondas, lá em Porto Seguro. O pessoal está lá, no calorão, estudando Bíblia. Aí eles falaram o seguinte, que todo ano lá tem uma conferência que reúne assim, mais de 20 mil pessoas, que o pessoal vai para lá para profetizar, porque lá é o útero da cultura brasileira. Aí eles vão lá para profetizar, amarrar as potestades que dominam a cultura brasileira e liberar, né, o Brasil para prosperar. Então, gente, é aquele nível assim, de tocar chofar, de fazer ato profético, a gente dançando, dando pirueta. Então, assim, é a conferência mais conhecida lá na região. E, gente, é a expressão de uma espiritualidade muito típica, né? Ou seja, o pessoal acha que realmente ir para Porto Seguro, que é onde o Brasil foi descoberto, e profetizar e fazer atos proféticos lá, que a nação toda vai mudar, né? Não sei se tem essa eficiência, não. Um terceiro ponto. O Schaeffer chamava desses nomes, né? O Schaeffer dizia que existia uma super espiritualidade que tem uma ênfase, né, numa dependência do sobrenatural, mas que acaba, nesse processo, denegrindo tudo aquilo que é natural, né, que é uma espiritualidade que nega as estruturas boas da criação de Deus, né, que isso traz muitos problemas para a igreja. Muitos contextos pentecostais, gente, eu estava conversando hoje, né, eu vim de contexto pentecostal, tá, gente? Então eu não falo de alguém que está de fora, não. Eu me converti em contexto pentecostal. E eu passei por isso nesse contexto, né? Essa coisa assim, de você ver o mundo de uma forma tão... com um olhar tão preconceituoso mesmo, né? Como se tudo fosse obra do maligno, né? A matéria, cultura, sociedade, que você acaba virando quase um ET, né? No mundo. E isso gera muitas tensões, né? Na vida do cristão. E junto a isso tem os legalismos, né? Que é você transformar a fé cristã em performance. Ou seja, o cristão é aquele que consegue executar certas performances para agradar a Deus, que também
tem sido, talvez, ali, que se a gente vê aqueles números de desigrejados, acho que muitos vêm dessa incapacidade de continuar naquele caminho de tentar fazer as coisas na própria força, né? E isso aí o Schaeffer também tem uma crítica muito forte. E um outro ponto, gente, que está também nesse livrinho do Schaeffer, uma nova superespiritualidade, que é um ponto que é pouco falado também. Que o Schaeffer dizia que assim, é o valor, e ele dizia literalmente, que era o valor burguês clássico, né? E que muitos cristãos passaram a incorporar como um ideal de vida, que é uma vida orientada para você ter paz e riqueza, e acumular riqueza. Gente, o Schaeffer abominava isso. Tem um trecho no documentário dele, a gente vai ver amanhã 2 videozinhos desse documentário de 10, mas tem um trecho do documentário dele que o Schaeffer, literalmente, ele chora quando ele fala de como ele percebe que os cristãos têm sido seduzidos por essa ética, né, de que a vida e a finalidade da vida é a gente ter paz, não ter perturbações e ter riquezas o suficiente para a gente ter uma vida, digamos, de puro prazer, né, aqui no mundo. Bom, gente, como eu disse, é só questões levantadas, né, não trouxe nenhum tipo de reflexão mais profunda. Então, qual é a possível origem desses desafios, né? Então, amanhã, na primeira parte, a gente vai ver um pouquinho dessa leitura histórica que o Schaeffer fez, né? Como que essa espiritualidade, com essas dificuldades aí, vem muito de um movimento que a cultura teve, que a igreja acriticamente aceitou e incorporou, e qual que seria o caminho de uma verdadeira espiritualidade, né? Que a gente vai tocar muito nas obras do Schaeffer, mais direcionadas à visão da espiritualidade dele. Gente, dessa segunda parte que eu falei, ou talvez da primeira você não teve tempo, alguém quer fazer alguma pergunta? Sim. Gente, vamos fazer uma oração então? Sei que muita gente foi assim, um ato heróico, né, de estar até agora acordado e ouvindo. Vamos pedir para Deus abençoar esse fim de semana, que seja um tempo bom para cada um de nós e que seja para a glória dele. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos deu a oportunidade de estarmos aqui, de tomarmos esse tempo, Deus, para nos aproximarmos do Senhor e aprendermos, Pai, daquilo que o Senhor pode nos dar a respeito desse tema, que tem a ver com a nossa vida, tem a ver com a nossa relação com cultura, pessoas, com a igreja. Pai, que o Senhor abençoe tudo que for feito aqui. Deus, abençoe, Deus, essas pessoas que cuidam deste lugar e que fizeram tudo de uma forma tão amorosa e que têm um ministério tão amoroso, como foi dito aqui, que elas sejam abençoadas por nos receber esse fim de semana e que esse período seja, Pai, de realmente aprendizado, comunhão, conversas, crescimento para cada um de nós. Pai, nós pedimos, nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém.